Bem-vindos a mais um Checkmate aqui no novo canal, o primeiro do ano de 2022 e deixamos desde já os votos para um excelente ano de 2022. No xadrez internacional, Varsóvia recebeu os campeonatos mundiais de partidas rápidas e de partidas semi-rápidas, quer na competição absoluta, quer na competição feminina. Entre os dias 26 e 30 de dezembro, a capital polaca teve alguns dos melhores xadrezistas da atualidade a lutarem pelos títulos de campeões mundiais, com a luta pela coroa de campeão e campeã, na variante de partidas semi-rápidas, a decorrer entre os dias 26 e 28 de dezembro, seguindo-se a competição de partidas rápidas nos dias 29 e 30. Na competição absoluta de partidas semi-rápidas, a surpresa foi o triunfo do jovem grande-mestre Nordibek Abdusuttarov, o qual se impôs a nomes consagrados como Magnus Carlsen, Jan Nepomniachtchi ou Fabiano Caruana. Nas 13 rondas da competição, o jovem nascido em 2004 somou 7 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota, terminando empatado com o grande-mestre russo Jan Nepomniachtchi, ambos com 9,5 pontos somados em 13 possíveis. Também com 9,5 pontos somados terminaram Magnus Carlsen e Fabiano Caruana, mas os critérios de desempate, definidos pelos regulamentos, determinaram um confronto entre Abdusuttarov e Nepomniachtchi nas duas partidas do tie-break. Na primeira partida, o jovem do Uzbequistão alcançou um empate a jogar com as peças pretas e na segunda partida, agora com as peças brancas, alcançou a vitória e assim tornou-se aos 17 anos o mais novo campeão mundial absoluto de partidas rápidas, levando para casa um prémio monetário de $60 mil. O anterior detentor deste título de campeão mundial absoluto de partidas semi-rápidas, Magnus Carlsen, terminou em terceiro e Fabiano Caruana em quarto. Na competição feminina, a grande-mestre russa Alexandra Kosternienko venceu a competição com 9 pontos somados em 11 possíveis, resultantes de 7 vitórias e 4 empates. Na segunda posição, com 8,5 pontos, ficou a mestre internacional Bibisara Asalbayeva, com a grande-mestre russa Valentina Gunina a assegurar a terceira posição com 8 pontos. E nos dias seguintes, 29 e 30 de dezembro, teve lugar a competição de partidas rápidas. Com 21 rondas competitivas previstas para a competição absoluta e 17 para a competição feminina, a margem de erro nas partidas com 3 minutos para cada xadrezista e ainda um incremento de 2 segundos por cada lance efetuado é muito reduzida. O vencedor da competição absoluta foi o grande-mestre francês Maxime Vachier-Lagrave, o qual bateu Jan-Christophe Duda nas partidas de desempate. O grande-mestre francês terminou com 15 pontos somados em 21 possíveis, seguido de Jan-Christophe Duda, também ele com 15 pontos. O grande-mestre Alireza Firouzja terminou na terceira posição, também ele com 15 pontos. Na competição feminina, a mestre internacional Bibisara Asalbayeva venceu o torneio com 14 pontos somados em 17 possíveis. A grande-mestre russa Alexandra Kosternienko ficou na segunda posição com 12,5 pontos e a também grande-mestre russa Valentina Gunina ocupou a terceira posição. Quanto ao xadrez nacional, são conhecidos os vencedores do Torneio Nacional de Mestres e do Torneio Nacional de Honra. No Torneio Nacional de Mestres, o vencedor foi José Guilherme Santos, jovem mestre FIDE do grupo de xadrez Alekhine, após uma luta titânica que teve lugar nas instalações do Hotel Golden Tulip Porto Gaia, na praia de Lavadores, em Canidelo, em Vila Nova de Gaia. José Guilherme Santos, ainda sub-20, somou 6,5 pontos nas 9 rondas da competição, correspondentes a 4 vitórias e 5 empates, e tamanha regularidade deu-lhe o inédito título, apesar de ter terminado em igualdade pontual com o também jovem sub-20 e o mestre FIDE José Francisco Veiga, da Associação de Xadrez A Torre de Montemoro Novo. Nas contas do desempate, José Guilherme Santos levou a melhor por ter batido José Francisco Veiga no duelo direto, sucedendo-lhe como mestre dos mestres. O pódio deste torneio nacional de mestres ficou fechado com o terceiro lugar de Bruno Martins, mestre FIDE da Associação de Xadrez A Torre de Montemoro Novo, o qual terminou com 5,5 pontos.
O jovem sub-16 Rodrigo Sarabando, xadrezista do Clube de Xadrez do Colégio Português, está a confirmar uma grande evolução nos tabuleiros e a mais recente demonstração desse crescimento é o triunfo nesta edição do Torneio Nacional de Honra da época 2021-2022. Sarabando venceu na 9ª e última jornada António Maquiavelo, do Grupo Desportivo Dias Ferreira, e totalizou 6 pontos, os mesmos do sub-18 Pedro Fonseca, da Escola de Xadrez do Porto, Colégio Efanor, que fechou o torneio com um triunfo sobre a companheira de equipa Sofia Valente. Os critérios de desempate foram favoráveis a Rodrigo Sarabando, que assim melhorou o 5º lugar obtido na anterior edição da prova, disputada em abril de 2020, em Fátima. O pódio deste torneio nacional de honra completou-se com Nuno Sousa, do Grupo Desportivo Dias Ferreira, que somou 5 pontos e terminou assim na 3ª posição. Em resultado das medidas de combate à pandemia da Covid-19, a Federação Portuguesa de Xadrez anunciou alguns ajustes no calendário competitivo da 1ª Divisão Nacional a decorrer entre 16 e 22 de julho de 2022. Já a primeira jornada da 2ª e 3ª Divisão Nacional passa a realizar-se no dia 22 de janeiro, decorrendo a 2ª jornada no dia 5 de fevereiro. A fase final destas duas divisões terá lugar nos dias 16 e 17 de julho. Também o calendário da Taça de Portugal por equipas sofreu alterações, com os 32 avos de final a decorrerem no dia 12 de fevereiro e a Final Four a ter lugar nos dias 23 e 24 de julho. Também o Portugal Chess Tour, edição 2021-2022, vê as seguintes provas serem integradas no seu calendário. O Open da Queima das Fitas de Coimbra decorrerá entre 22 e 25 de abril de 2022, a edição do Open de Terras de Trás-os-Montes, a decorrer entre 4 e 7 de julho de 2022, também a edição do Profigaia Open, a ter lugar entre 9 e 15 de julho, e ainda o Open da Maia, a decorrer entre 27 e 31 de agosto de 2022. Ainda parte do calendário do Portugal Chess Tour edição 2021-2022, há o torneio ativo de Montemor o Velho, a decorrer no dia 17 de setembro. E na região do Douro, Tâmega e Sousa, o município de Felgueiras levou a cabo o workshop xadrez na Sala de Aula Módulo 2, promovido em colaboração com a Associação de Xadrez do Porto e o Agrupamento de Escolas Dr. Machado Matos, o qual decorreu em contexto online nos dias 6 e 7 de janeiro. Esta foi a oportunidade para os participantes ouvirem, entre outros, 2 oradores com comprovada experiência no terreno na promoção do xadrez. Luís Soares foi um dos oradores na quinta-feira e na sexta-feira, Ricardo Alves, professor, também ele autor de livros de xadrez, partilhou com os participantes as suas experiências e as suas estratégias para promover o xadrez nas escolas. Nota também para a realização da 2ª etapa do 1º Campeonato Felgueiras Xadrez, a qual terá lugar no próximo dia 22 de janeiro, na Escola EB23 Dom Manuel de Faria e Sousa. No xadrez passo a passo de hoje temos uma situação de mate em 3, na qual está envolvida a promoção do peão branco, mas neste caso ele não irá ser promovido para uma dama, o mais comum, mas antes para outra peça, o que nos irá permitir alcançar o checkmate. O lance das brancas irá ser a dama posicionar-se na casa E8, efetuando cheque e obrigando o rei preto a fugir, dado que não pode capturar, porque assim iria ser atacado pelo peão. O rei preto move-se para a casa E6, e agora sim é a vez das brancas. As brancas irão efetuar a promoção, como mandam as regras, chegar à casa de promoção. Colocamos agora o cavalo, que irá colocar o rei preto automaticamente em xeque, e agora carregamos no relógio, e assim é a vez das pretas jogarem. Porque não uma outra dama? Neste caso, porque nos irá permitir efetuar aquilo que queremos. O rei preto irá em xeque ter de sair, a casa para onde se pode deslocar é a casa F6, e o lance seguinte permite-nos alcançar o checkmate. A dama move-se da casa E8 para a casa G6, cheque, não pode ser capturada porque há uma proteção efetuada pelo rei, o rei não tem casas de fuga, não há possibilidade também de colocarmos uma peça à frente e, portanto, paramos o relógio e assim alcançamos o checkmate e podemos evoluir passo a passo nos tabuleiros.
E estamos de regresso a este Checkmate, o primeiro do ano de 2022, e o nosso convidado é José Pacheco. Ele é estudante do 10º ano da Escola Secundária de Felgueiras e é alguém que se tem dedicado ao xadrez no desporto escolar, pratica xadrez de forma, digamos, no seu âmbito de recreativo, mas também já está a marcar presença em alguns torneios federados e foi o vencedor da primeira etapa do primeiro campeonato de Felgueiras Xadrez, a qual se realizou na Escola Secundária da Lixa no mês de dezembro. José Pacheco, muito obrigado por estar cá. É um jovem dedicado ao mundo do xadrez. Um bom ano para si. Obrigado, igualmente. E começava exatamente por aí. Como foi esse iniciar de aventura no mundo do xadrez? Bem, eu comecei a aprender a jogar quando tinha 4 anos com o professor Sérgio, mas comecei-me a dedicar mesmo quando cheguei ao 7º ano no desporto escolar. Foi a partir daí que comecei a entrar em alguns torneios e a adaptar-me ao que era isto de xadrez. E como é que foi adaptar-se a isto do xadrez? Comecei a aprender, conforme o tempo avançava na escola, comecei a aprender, à medida que há vários torneios, desenvolvia as minhas capacidades e melhorava no desporto. O desenvolver de capacidades presumo que tem algum treino por trás. Treinava na escola, treinava em casa. Havia alguém em casa que jogava xadrez consigo? Este gosto pelo xadrez foi incutido por alguém ou foi uma paixão que surgiu, como disse, quando era mais novo? Foi uma paixão que surgiu quando era mais novo. Eu praticava na escola com os meus amigos, em casa praticamente só contra o computador, pois eu não tinha ninguém que, digamos que ao meu nível, conseguisse jogar contra mim. A família não tinha nenhum xadrezista, nenhum apaixonado pelo xadrez no seu círculo? Não. Entretanto, na escola, referiu que começou a aprender na escola, no desporto escolar. Como é que foram esses primeiros torneios do desporto escolar? No início foi complicado, mas com o avançado do tempo fui aprendendo melhor, até que nesse mesmo ano, no 7º ano, consegui ser campeão juntamente com a minha equipa da minha escola, Dom Manuel Freire Sousa. E, portanto, a primeira experiência correu muito bem para si e para a equipa. Falou aí que ficou em primeiro lugar por equipa, se não me engano, no escalão de infantis Bs. Sim, está certo. E, nesse aspecto, como é que era treinar com a equipa? Vocês motivavam-se, apresentavam desafios a cada um da equipa? Como era? Nós basicamente treinávamos só entre nós e fazíamos os nossos jogos diariamente e disputávamos assim de vez em quando uns com os outros, porque às vezes um bocadinho de competitividade é bom. E teve também o contacto do xadrez já com os relógios, que é, por vezes, para os mais novos e para quem está a entrar no mundo do xadrez, o relógio, por vezes, é um inimigo. Por assim, foi fácil esse ambientar ao relógio e começar a lidar com a passagem do tempo? É claro que no início tive um bocado de dificuldade, mas ao longo do tempo isto foi automatizando. Basicamente já jogo como se não tivesse que clicar no relógio, é automático a minha reação de tocar no relógio para o outro adversário jogar. E uma pergunta muito simples, e lá em casa? A família, quando falou que estava a jogar xadrez na escola, a aprender e que tinha ido aos torneios, quais foram as reações iniciais? Eles ficaram muito orgulhosos de me ter corrido muito bem o primeiro torneio e acharam que eu devia continuar a jogar. Só que, entretanto, no 8º e no 9º ano, deu-se o início da pandemia de Covid-19 e não pude ir a torneios presenciais. Mas, entretanto, surgiu também o apogeu do xadrez online, com várias plataformas. O José Pacheco tem também jogado online e tentado evoluir no xadrez de forma online? Sim, tenho evoluído muito e eu notei mesmo o meu progresso desde o 7º até agora o 10º ano e evolui mesmo bastante pela via online no xadrez, até porque no início de setembro do ano passado, 2021, participei num torneio nacional. Embora a dificuldade seja diferente do desporto escolar, acho que foi uma boa experiência e acho que tenho evoluído bastante desde que voltei a jogar. Falou que esteve aí nos campeonatos nacionais que decorreram em Felgueiras, na sua atual escola. Essa foi a sua primeira experiência no xadrez competitivo federado ou já tinha tido alguma experiência anterior? Não, no 7º ano já tinha ido também a um torneio federado, só que pronto, a dificuldade era muito maior, pois é uma dificuldade em que não se tem nos torneios escolares. Nos torneios escolares estamos a jogar com rapazes da minha idade, é um bocadinho mais fácil. Já nestes torneios federados já jogamos com pessoas com maior experiência no jogo.
E, portanto, também aí sentiu o choque. Dessa primeira experiência que decorreu no 7º ano, agora para esta primeira experiência que teve no 10º ano, que está agora, portanto em 2021, em setembro, sentiu-se mais calmo a lidar com o relógio, mais calmo na abordagem às partidas, conseguiu vencer partidas? Sim, senti-me muito mais relaxado, até porque não é com o intuito de ser o campeão, não é simplesmente jogo isto por divertimento, mas sinto que progredi bastante e que agora o relógio já não é um problema para mim. E, entretanto, Felgueiras tem neste momento um conjunto de provas que fazem parte do primeiro campeonato de Felgueiras de xadrez. O José Pacheco participou na primeira prova que decorreu em dezembro e foi o vencedor. Sim. Como é que foi essa experiência? Foi muito boa a experiência, eu gostei muito de ter jogado nesse torneio, apesar de não tem a ver com a dificuldade dos torneios nacionais, mas foi bastante interessante jogar nesse torneio. E jogou apenas contra jovens da sua idade ou esse torneio teve, do outro lado do tabuleiro, jovens de todas as idades? Jovens de todas as idades, joguei contra miúdos pequeninos, miúdos da minha idade e até mesmo contra adultos. E essa sensação de enfrentar alguém mais velho, provavelmente até com igual nível de experiência ou ainda mais experiência para si, foi um desafio? Foi um desafio, eu confesso que fiquei um bocadinho nervoso ao jogar contra pessoas mais velhas, mas conseguimos desenrascar e correu muito bem. E esse desenrascar e esse nervosismo, qual é a estratégia ou as estratégias que desenvolveu para controlar esse desafio, esse nervosismo que referiu? É simplesmente jogarmos e divertirmos-nos com o jogo, porque não há muitos segredos sobre isso. Temos só que nos divertir a jogar. Fala nesse aspecto, não é? De ser um jogo, uma modalidade esportiva, mas também fala muito do divertir-se. Diverte-se a jogar xadrez? Muito, mesmo muito. E com os seus colegas também? Também é engraçado, ainda por cima às vezes fazemos umas competiçõezinhas e de vez em quando umas apostas. E diz, se ganhar vamos fazer isto. E ele está bem. E depois, pronto, nós divertimos bastante com isso. Gosta de jogar xadrez, falou que é um divertimento, mas além do xadrez há muitas outras coisas que você também faz, além de estudar. Está agora no 10º ano, no secundário. O que é que ocupa o seu tempo além do xadrez? Para além do xadrez, eu toco piano na Art School na Lixa e também jogo ténis 3 vezes por semana. Portanto, uma vida preenchida e também há espaço para o xadrez. Sim. Falou que os seus pais ficaram orgulhosos lá em casa. E eles continuam a apoiá-lo e a incentivá-lo a participar? Sim, eles dizem sempre, quando recebem a notícia de um torneio, que eu devo participar e eu nunca recuso quando se falar num torneio, a não ser que tenha outras preocupações escolares em que não possa estar presente. A sua prioridade não é ser um grande mestre no xadrez, apesar de gostar do xadrez. Certo. E os seus colegas, o que é que dizem quando você, por exemplo, ganhou a primeira etapa do primeiro campeonato de Felgueiras de xadrez? Qual foi a receptividade na escola, dos seus colegas, até dos seus amigos que podem não ser da sua escola? Eles deram-me os meus parabéns e incentivaram-me a continuar a jogar para poder avançar e continuar a ganhar, se for preciso, nos próximos torneios. E tem também desafiado os seus amigos para jogarem? Ultimamente não, porque os meus amigos, alguns deles abandonaram o xadrez, não sei porquê, mas devem ter achado demasiado aborrecido, mas eu ainda continuo a gostar e acho que é interessante jogarmos xadrez, não só porque pode desenvolver o nosso raciocínio, mas também porque é muito divertido e é engraçado jogar o xadrez. E tem a intenção de continuar a ir a provas federadas? Sim. Mesmo sabendo que vai encontrar... Mesmo sabendo que vou encontrar muitos desafios, eu gosto de jogar xadrez e quero mesmo participar em torneios. E perder? Também posso perder, não é só ganhar. E é um drama? Não, ao perder aprende-se. É importante também essa mensagem de que jogando vai perder e vai ganhar, é assim, ou empatar também Sim, pode acontecer. Também pode acontecer. Mas acima de tudo retirar daí algum prazer. Está no 10º ano, já disse que quer continuar a jogar. Na escola também sente que há disponibilidade e vontade para que possa continuar a jogar, você e os seus colegas poderem continuar a jogar xadrez e a aprenderem? Acho que sim. Agora, com isto do Covid, isto foi se tornando cada vez mais complicado, mas cada vez estamos a combater esta pandemia de modo a melhorar e acho que agora já estamos mais presenciais nisto do xadrez e é possível melhorar isso.
E tem incentivado os seus colegas também a irem a provas como você? Eu bem tento, mas alguns não querem ou não podem, então eu não tenho muito mais que fazer. E como disse, há agora aí a segunda etapa, está quase a acontecer, do campeonato organizado pelo município de Felgueiras. Conta marcar presença Conto. e Quero mesmo participar. expectativa, voltar a fazer 5 vitórias em 5 partidas? Sim. Se for possível, sim. E se perder? Se perder, melhor para a próxima. É essa a perspectiva. O que é que lhe retira também do xadrez, além do divertimento de jogar? Quando acabam as partidas, você é um jovem, portanto, tem outros jovens para conviver, por exemplo, no desporto escolar. Gostava dessa possibilidade de contactar com outros jovens de outras escolas? Gostava, até porque no fim de cada jogo eu vou lá falar com eles a discutir as jogadas que nós poderíamos ou não poderíamos ter feito. Eu muitas das vezes vou falar com o meu adversário, ou até mesmo quando ganho ou quando perco, a perguntar o que é que ele faria nesta situação, ou se fez bem, eu vou lá ajudá-lo a corrigir uma coisa que eu não achei que ele tivesse feito bem. Portanto, é sempre uma oportunidade para evoluir. Sim. E o que é que deixava como conselho ou um apelo aos seus colegas, incentivo, para aqueles jovens que agora estão a começar o ano, quer dizer, o ano civil, o ano escolar já começou, mas que estão agora a olhar para os xadrezes e a dizerem é capaz de ser interessante. Como é que os motivaria para o tabuleiro? Isto é um bocado complicado de explicar, mas eu acho que nós devemos sempre seguir o que nós gostamos de fazer. Primeiro experimentar, sempre para ver como é que é. Eu, quando cheguei pela primeira vez, eu não sabia o que isto era. Então, eu experimentei e gostei. E acho que, à medida que eu fui aprendendo, isto foi ficando cada vez mais divertido, até porque nós desenvolvemos cada vez mais táticas diferentes para poder vencer o oponente. E, portanto, também daí alcançar vitórias e lá está o seu divertimento. Sim. Houve um fenómeno muito popular durante a pandemia, foi a série Gambito de Dama. Também acompanhou? Sim, eu acabei por ver essa série com o apoio da minha prima, que iniciou o jogo devido a essa mesma série. Ela começou a jogar xadrez porque viu essa série. Então ela recomenda uma série, eu vi e achei também muito interessante e muito cativante, porque ela era uma muito boa jogadora, a rapariga da série. E então agora passou a ter em casa, no seio familiar, alguém que também partilha consigo o gosto pelo xadrez. Sim, ela partilha também o gosto pelo xadrez, só que eu quando jogo contra ela não aprecio muito, porque ela demora muito tempo a pensar e muitas das vezes é só para mexer, por exemplo, um peão. E, portanto, você gosta de partidas em ritmos mais rápidos? Sim, quanto mais rápido melhor, porque assim, eu tenho um pensamento rápido, por vezes pode levar a erros, mas por vezes também pode levar à pressão do adversário, deixando-o ficar sem tempo, que traz também a minha vitória, sendo também as partidas rápidas as minhas favoritas. Pronto. E ficamos então com essa sua experiência e os votos de continue a divertir-se no xadrez e também muitos dos seus colegas possam ficar fãs do xadrez e descobrirem essa faceta do xadrez como divertimento. Tem algum jogador de xadrez que aprecie? O Carlos Magnussen. Eu gosto bem dele e ele é mesmo bom jogador também. Um fora de série. Sim. E também gosto das reações que ele tem quando ganha ou quando perde. Ele é muito engraçado também. Tem essa vertente emotiva, muitas vezes é muito ignorada no xadrez, mas que de facto no xadrez presencial está sempre presente. Pois, sim. Consegue controlar essas emoções, essas reações quando percebe que fez um mau lance? No jogo, quando estou a jogar, tenho mesmo que controlar isso para o adversário não perceber que eu fiz algo mal, mas no fim fico chateado se fiz algo mal ou fico contente se fiz uma ótima jogada. E esperemos que continue a fazer ótimas jogadas, que continue a ter sucesso no xadrez, que continue a divertir-se e assim, aqui fica o primeiro Checkmate de 2022, como sempre, aqui no Novum Canal, sempre Novum, sempre seu. Novum Canal, sempre Novum, sempre seu.